Jaqueline Lima, psicóloga clínica há 20 anos, terapeuta certificada de MDR, especialista familiar e orientadora parental. Ela vai trazer o tema Cuidar de quem cuida. Bom dia, querida, seja bem-vinda, né? Já estamos aí na boa tarde. É, pode ficar à vontade, Boa 25 tarde, minutos, gente. Muito né? A partir obrigada de aqui. 25 minutos a partir de agora, é a sua apresentação e 5, se der tempo aí para as perguntas, tá bom? Bom, gente, boa tarde, né? Já estamos aqui meio-dia e 10. Meu nome é Jaqueline, tá? Sou especialista em família, psicóloga há 20 anos. É uma oportunidade incrível estar aqui e terapeuta certificada em MDR, tá? Bom, esse projeto, pegando um gancho aí com a nossa colega Lucimária, não tem como cuidar das crianças sem antes não cuidar dos pais, né? Esse projeto ele surgiu a partir de uma dor emocional de uma mãe atípica, que eu também sou especialista em TEA, eu só não coloquei meu currículo aí grande para não impactar, mas a tendência é a gente realinhar todo o conhecimento e repassar para vocês, tá? Como forma de trazer um estudo de caso, quer dizer, uma experiência clínica que fez eu, de fato, criar esse projeto Cuidar de Quem Cuida, que hoje ele está já há 3 anos, tá bom? E os pais, eles são mais do que os confirmadores que, na transformação que o MDR fez na vida deles, junto à história de vida, junto às feridas emocionais, junto aos tipos de apego, junto às crenças que são construídas ao longo dessa vida, né, dessas referências, desses cuidadores lá primários, é onde eles se tornam hoje como pais, e muitas vezes eles não dão conta de uma parentalidade saudável, tá bom? Então, eu venho dar aqui minha boa tarde, obrigada pela oportunidade. Bom, o projeto Cuidar de Quem Cuida, ele nasceu, tá, de uma experiência clínica com famílias que, ao longo dos anos, são famílias disfuncionais, tá? Logo no início da minha carreira clínica, eu peguei muita família com pais separados. E ali eu não tive como não cogitar de fazer minha formação em família. Não tem como entender um sistema sem entender o contexto, né? Então, simplesmente eu fiz minha formação, já tem uns 12, 13 anos a formação, tá? E aí o projeto ele surgiu justamente de uma mãe solo, que ela reproduzia e transgeracionalmente um papel, eu preciso dar conta de tudo, que eu vou falar mais lá na frente. Então, a partir desse histórico, dessas heranças invisíveis, tive que avaliar o sofrimento emocional desses pais e cuidadores, o quanto que eles impactavam no sistema familiar, na relação diária com seus filhos, tá? Essa prática clínica da terapia familiar evidenciou que cuidar da saúde mental dos pais é transformar uma saúde equilibrada desses filhos. Até porque o adoecimento psíquico, ele vem de uma somatória de histórias, desde a infância até a vida adulta, né? Dessa forma, o projeto, ele propõe um olhar integral para a família. Mas para eu olhar para a família, eu preciso compreender essa individualidade desses pais antes. Qual foi a história deles? Quais foram as feridas emocionais? Quais foram os tipos de apego? Para que, de fato, eles se realinhem, né? Se faça uma psicoeducação também, que é muito importante essa psicoeducação, como forma de compreender o projeto, né? Esses pais que participaram desses projetos, todos eles foram com o meu convite, né, dentro da linha clínica, e todos aceitaram. Esse caso específico dessa família que eu vou citar, que é uma família de uma mãe e de um pai, onde tem filhos gêmeos e tem uma criança com TEA, eu tratei sempre o filho com TEA, né? E aí, em um determinado momento, ele saiu, foi para outras equipes multidisciplinares. No momento de muito trânsito, que eu vou falar mais lá na frente, foi onde eu fiz a proposta para a mãe e depois para o pai também, tá? O objetivo geral foi promover saúde mental e fortalecimento das relações familiares por meio do cuidado psicológico. Como que eu vou cuidar se eu não me compreendo, se eu não tenho consciência de quem eu sou, se eu não tenho consciência da minha história, né? Sendo que a nossa história, com as nossas bagagens emocionais, são a base para a gente poder cuidar dessa família nuclear. Até porque os resquícios estão lá na família consanguínea, aquilo que eu não me percebo. E aí eu vou reproduzindo. Bem-vindo transgeracionalidade, né? Os objetivos específicos desse projeto é avaliar a história de vida desses pais. Por isso que é importante compreender todo o histórico de vida deles, primários principalmente, né? Por quê? Porque ele tem muitas memórias. Traumas complexos, muitas vezes, tem falas, eu não lembro da minha infância. Eu não tenho memória nenhuma da minha infância. E aqui é onde nós temos que investigar profundamente. Nada melhor do que usar a ferramenta de potência, que é o MDR, junto ao protocolo das 8 fases, para acionar
realmente essas memórias que o outro não lembra, que é o pai ou a mãe. Então, identificar as experiências traumáticas, padrões emocionais que interferem na parentalidade. Bom, são as 4 etapas aqui: avaliação clínica, psicoterapia com MDR, orientação parental e acompanhamento terapêutico, tá? A primeira fase, que é a avaliação clínica, é isso que eu estou falando agora, né? Avaliar o histórico, identificar as experiências traumáticas, desenvolver um plano terapêutico individualizado, realizar intervenções com o MDR, oferecer orientação parental, favorecer a comunicação familiar na sua resolução de conflitos, que aí são as últimas etapas, e promover o desenvolvimento de competências emocionais para toda a família. Quem é o público-alvo? Pais e mães, casais com filhos, responsáveis legais, famílias que enfrentam dificuldades relacionais, emocionais e comportamentais, além de crianças e adolescentes, junto ao acompanhamento psicológico, tá? O projeto, ele tem as suas etapas aqui, e nós vamos continuar. E aí vem aqui o plano inicial de tratamento, que é o levantamento de história, identificação de demandas familiares, definição dos objetivos terapêuticos. Bom, chegamos aqui no MDR, tá? Qual que é o diferencial do MDR? É tratar a origem do sofrimento. E para tratar a origem do sofrimento, eu tenho que ir lá nas heranças emocionais, nas feridas, nos tipos de apego. Não tem como eu tratar o que está fora, que foi experiência traumática, se eu não tratar o que está internamente, tá? E aí é onde vem o poder do MDR, né? Que é o quê? Cognição, emoção, comportamento e reorganização nesse reprocessamento, tá? Bom, mas para todo o plano de tratamento junto ao MDR, não é somente reprocessamento ocular, né, que é uma terapia revolucionária junto à neurociência, né, confirmada aí, todos os resultados, todos os colegas trouxeram sua base de conhecimento, mas temos que ter um raciocínio clínico, não tem como você construir um planejamento se antes não tiver uma compreensão clara do que você vai tratar naquele paciente. E assim eu segui junto a esse tratamento, junto aos pais, tá? Por quê? Porque o raciocínio clínico ele é um processo de tomada de decisão que vai orientar o terapeuta em todas as fases do tratamento. E junto com ele tem um modelo de processamento adaptativo de informação, que é o PAI, né? Que são as respostas observadas durante as sessões de 8 fases do protocolo do MDR, tá? Ele conduz de forma segura, individualizada e eficaz. Como? Na construção de conceitualização do caso, na avaliação de prontidão do paciente, como que ele está se permitindo estar ali, seleção dos alvos terapêuticos frente às demandas que ele trouxe, frente à sua histórica na avaliação clínica, monitoramento de como tem acionado aquelas memórias frente aos traumas, frente à sua história, e no final uma reavaliação contínua. Bom, essa avaliação, ela fica sempre dentro desse histórico emocional, experiências traumáticas e funcionamento familiar. Qual foi o caso que eu tive que desenvolveu e me despertou criar esse tema desse projeto Cuidado Quem Cuida? Bom, essa mãe, como ela tinha vamos colocar assim, uma lealdade invisível frente àquilo que ela recebeu da mãe dela, que é a mulher que tem que dar conta de tudo, maternidades que muitas vezes se sacrificam para poder suprir a necessidade de todos, mas ali não me percebo frente às demandas do dia a dia. Essa mãe, com filho atípico, um caso muito grave, ela teve uma amnésia temporária. Junto a essa amnésia temporária, ela teve um apagão e só acordou no hospital. Que 1 semana antes desse processo de somatização e exaustão, corpo e mente, né, ela já estava tendo ruídos, como sonos interrompidos, qualidade de sono e tudo mais. A partir daí surgiu o meu projeto, e foi ela uma das minhas primeiras convidadas desse projeto Cuidar Quem Cuida, onde nós trabalhamos a sua história emocional, experiências traumáticas, funcionamento familiar, qual o papel que ela exercia dentro dessa família e qual que era o limite dela, tá? Junto com as sessões de EMDR, tá? Onde nós reprocessamos todas as experiências traumáticas junto a 8 fases do protocolo, tá bom? O qual fortalecendo essa regulação emocional, favorecendo uma parentalidade mais consciente, porque eu também tenho que reconhecer o meu limite frente ao outro, e promovendo mudanças duradouras, porque esse é o efeito do MDR neuroquimicamente. Quando eu alcanço neuroquímica, automaticamente eu vou alcançar comportamento e emoção, né? E essas mudanças são eficazes. Bom, falando do MDR, foi aplicado esse protocolo de 8 fases, mas qual que é o efeito do MDR nas redes neurais?
que é onde, na época, eu trabalhei junto com a neuro dela, né, esse reprocessamento em conjunto, o trabalho da médica junto com a minha intervenção. Promoveu-se a reorganização das redes neurais envolvidas no processamento de memórias traumáticas, ou seja, durante o reprocessamento, você observa que a redução da hiperativação da amígdala, que é o quê? O hipervigilante, né? Que é o tipo de apego ansioso. Eu não consigo me desligar, eu estou sempre atento a tudo e a todos, tá? E está muito relacionado ao medo e uma resposta de ameaça. A maior regulação é exercida no córtex pré-frontal, responsável pelo quê? O controle emocional e funções executivas, né? Onde eu organizo como me resolver no dia a dia, no cotidiano. E o melhor, a integração com o hipocampo, estrutura emocional para contextualizar e organizar memórias autobiográficas, a minha história. Porque aquilo que vários colegas disseram, quando a história fica no passado, é que esse cérebro agora ele está autorregulado e saudável. Quais foram os resultados que nós alcançamos aqui? Experiências anteriormente armazenadas de formas disfuncionais e traumáticas, tá? Elas foram integradas às redes de memórias adaptativas, reduzindo o sofrimento emocional, as respostas fisiológicas de estresse, que é a resposta de ameaça, luta e fuga, né? As crenças negativas que são associadas aos traumas vinculados à minha experiência e história de vida, mas favorecendo o quê? Maior flexibilidade cognitiva, que é pensar antes de agir, e essa regulação emocional, tá? Então, o objetivo central, como que está essa mãe hoje, gente? Essa mãe hoje, ela está muito centrada, equilibrada, autorregulada, e o pai, que era desconectado da família, hoje ele é parte, né? Parte integrada, mas uma parte saudável. Por quê? Porque esse pai, ele era desconectado ao ponto de ser muito workaholic, não se integrar, isso há 11 anos, tá? Junto dessa família, nesse caso, ele, um pai distante. Hoje os filhos são adolescentes e ele retomou uma nova identidade afetiva, né, frente a todo esse trabalho que nós fizemos. Como que eu tive o resultado dele? Assim, é interessante, né, porque eu fiz a proposta para ele, ele veio, ele confiou, que essa relação de confiança é muito importante nessa hora. Quando você oferece a sua proposta de acolhimento, né, eu fiquei sabendo numa reunião escolar pela própria mãe, né, que é onde eu fui fazer a reunião junto ao TEA, que agora está adaptada academicamente, porque ele estava fora da escola, e a mãe falou, eu não sou mais mãe solo, hoje eu estou justamente sendo cuidada também, né? Os filhos estão integrados ao pai, ele conseguiu consolidar uma identidade afetiva com esses filhos, tá? Então, hoje ele consegue se perceber, né? E antes ele não se percebia, porque ele estava no automático de uma transgeracionalidade. Aquilo que ele recebeu, ele achou que era normal. Bom, falando das 8 fases aqui da terapia de MDR, né? Temos aqui a história clínica, que é o planejamento inicial, levantar a história do paciente, identificar as memórias-alvos, elaborar o plano terapêutico, é muito importante essa base, para a gente se reestruturar junto ao processo. O segundo é preparação, fortalecer os recursos internos. Como é difícil lidar com traumas complexos e muitas vezes essas memórias não são acionadas, aqui, essa fase de preparação é muito importante, tá? Para que, de fato, a gente possa conduzir estratégias para que haja uma regulação emocional. E a terceira, que é o enfrentamento, avaliação, identificar a memória, alvo, cognições, né? Emoções e sensações, que é a hora que a gente faz o check-up. A quarta, dessensibilização. Aqui é muito importante que a quarta fase, processar a memória com estimulação bilateral. Se, de fato, aqui o paciente, os pais, não estiverem preparados nesse antes, possivelmente essa quarta fase aqui será difícil de ser aplicada, tá? Porque eles não vão se sentir seguros. E aí ativa o quê? O tipo de apego, né? O inseguro, o evitativo. A Bruna falando tipo de apego dos líderes, né? Eu achei muito interessante a perfeição, né? A perfeição, eu não posso errar, mas se eu não posso errar, eu também não posso aprender. E pessoas perfeitas se colocam numa blindagem, vamos colocar assim, numa armadura da perfeição, na verdade, elas tiveram um lar de exigência desde a infância, como eu não posso errar, eu tenho que ser o melhor. Isso aqui contribui com a vida adulta, né? Onde a perfeição, ela só resulta numa vulnerabilidade de quem eu sou hoje. Por isso que integrar quem eu sou é realmente poder ser o que serei lá fora. E aí temos o escaneamento, né, corporal, que é verificar os resíduos na fase aqui do protocolo,
Encerramento, promover estabilização emocional ao final da sessão e a reavaliação, revisar resultados e definir os próximos alvos. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente chega nesse estágio, os pais já estão conscientes, já estão regulados, principalmente essa mãe, né, que de fato ela não tinha um sono de qualidade, hoje ela está com uma vida de qualidade, ela é prioridade, né, como outras mães também, que não entendem, porque uma criança tem um apego ansioso, né, ou tem o medo da separação, né, e aí, de fato, a gente vai realinhando da onde que vem, quem que é a referência. Então, você precisa cuidar de você para poder enxergar e compreender o seu filho, tá? Quando chegamos nesse estágio, é onde nós vamos para os estilos parentais, tá? Nós viemos uma geração de pais autoritários, e eu brinco, às vezes, que o pai foi uma figura decorativa, como um quadro. Muitas vezes foram mães que assumiram lares sozinhas, né? Elas saíram de um andar afetuoso e muitas vezes foram para um andar de imposição, né? De exigência, que de fato criaram um apego inseguro, um apego evitativo na nossa geração. Que aí nós somos simbólicos de muitos traumas, muitas histórias, né? E hoje temos aqui muitas informações. Porque geralmente, quando esses pais chegam, eles chegam nesse estilo de pais autoritários. Eu imponho, você obedece. E aí vem um pouco a violência, o descontrole, a desregulação, né? Tudo que, de fato, é um lugar que, muitas vezes, o looping, ele vem da culpa, né? E quando eu não me percebo, eu reproduzo, mas, no final, eu exerço a culpa. E aí vem esses pais permissivos, porque os pais permissivos também, quando eles tiveram um lar muito rígido, né, no contexto educacional deles, eles não querem ser os mesmos pais para os seus filhos, mas eles permitem tudo, mas eu não sei exercer essa parentalidade consciente. E aqui, realmente, é aquele filho que tudo pode, não tem limites, né, claros, né, dentro dessa postura firme. Pais negligentes são os pais com estilos parentais com maior risco, filhos com depressão, tá? Pais negligentes, o maior risco de depressão. Por quê? Porque são filhos invisíveis, filhos que vivem no quarto, filhos que eu só sei o básico do que ele faz, mas eu não sei como ele se sente, como foi a rotina dele, como é olhar para ele, né? Como é perguntar como foi seu dia. Então, esses filhos, ele tem maiores incidências de suicídios, tá? Isso aqui foi comprovado cientificamente, que quando eu exerço uma parentalidade de pais negligentes, a incidência de suicídio ela é alta, porque eu não sou visto, né? E pais democráticos são pais firmes, amorosos, afetuosos. Uma coisa importante que me perguntam muito é: quantidade é qualidade? Não, gente, quantidade não é qualidade, tá? Quantidade de presença não é qualidade. Eu posso estar muito presente, mas eu posso estar ausente afetivamente. Eu posso estar ali no meu automático, né? E não estar presente para esse filho. Então, qualidade é estar presente afetivamente frente aos seus filhos, tá? E aqui é onde eles sentem e se conectam com a gente, tá bom? E aí, passando para essa parte de orientação parental, quando eu chego nesse estágio, é onde eu realinho os pais, eles têm que estar no mesmo andar. Então, para estar no mesmo andar, eu tenho que cuidar de mim antes. Não adianta eu debater, né? Porque cada um traz a sua bagagem emocional, mesmo sendo pai e mãe. E se eu não tratar a minha bagagem, eu não tenho como exercer uma parentalidade consciente e saudável. Eu não dou conta. Por que eu não dou conta? Porque, às vezes, quem aparece é a minha criança ferida. O adulto funcional, quando ele aparece, é porque eu estou no meu estágio de conseguir debater com o outro o que é importante a gente alinhar no contexto educacional. Mas quando eu não dou conta, eu estou sendo a minha criança assustada, a minha criança reativa, que não pensa, só reage. Tá bom? E aqui é muito importante, quando os pais chegam nessa parentalidade consciente, eles percebem que realmente eles regularam muitas memórias, muitos traumas aí, e o MDR é a ferramenta mais poderosa no momento, né? Neuroquimicamente falando. Essas sessões, só para colocar também, que é algo importante do MDR, elas são feitas quinzenalmente frente a esse projeto, no mínimo 6 meses de tratamento e no máximo 12 meses, tá? E já no terceiro encontro eu já vejo muitas mudanças, frente a casos difíceis, complexos, sabe? Que a gente às vezes fala, será que eu vou dar conta? E, na verdade, é aquela coisa, não tem um será, tem um processo, né? É muito
muito fluido, muito mágico, né? Muito integrativo dessas memórias e vivências, experiências difíceis, e quem senta na sua frente, a cada sessão, é uma pessoa diferente. É muito interessante isso, como chega, durante e no final, né? De como sai. Isso aqui é muito significativo para a gente, e eu devolvo isso, tá? No final, a gente faz, assim, um filmezinho básico. Quem era você quando você chegou, durante e quem é você hoje, tá bom? E aí vamos seguindo aqui na questão do acompanhamento e reavaliação do monitoramento, né? Bom, quais foram os resultados alcançados com essa família? Porque eu atendo várias famílias, eu estou colocando essa família específica, porque é uma família que me demanda muito profissionalmente, né? E os resultados foram pais emocionalmente fortalecidos, melhoria da comunicação familiar, redução dos conflitos, vínculos mais seguros e saúde mental para toda a família. Os vínculos mais seguros se refletiram até nos filhos, porque esse pai também é TEA, ele tinha muitos embates com o filho TEA. Então, o filho desenvolveu um apego evitativo com esse pai, até onde posso confiar em você, né? Hoje, eles são, pai e filhos estão próximos. Isso aqui é muito significativo. Uma vida inteira de uma relação complexa, de distância, de proteção, porque o distanciamento é uma proteção diante de um trauma complexo. Até onde posso confiar no outro? Isso aqui é muito comum com sobreviventes emocionais, né? E isso perpetua. Se eu não me trato agora, né, possivelmente eu vou conviver nesses meus tipos de apego que eu fui adquirindo ao longo da minha história com as outras pessoas, tá bom? A gente acha que é só com relação à nossa família, não, mas os tipos de apego, eles proliferam aí nas outras relações, e aí a gente pensa, será que o problema é em mim, no outro, enfim. Bom, qual a vantagem de fazer terapia com MDR? Libertar daquilo que te aprisiona na sua história, né? Realmente é muito significativo. O que está na nossa história fica lá no passado, mas é muito complexo no processo, né? Será que alguma coisa vai mudar? Essa é uma dúvida que muito me questiona. Eu falo, só observe. Mudança é muito mais observação do que contextualização, né? Então, observe como que as mudanças têm ocorrido em relação a você frente à sua demanda da dívida com o mundo. E aí, no projeto, né, temos aqui, cuidar de quem cuida é investir no futuro dos filhos. Quando os pais ressignificam suas próprias histórias e heranças emocionais, tornam-se mais disponíveis para acolher, educar e amar. Famílias fortalecidas constroem gerações emocionalmente mais saudáveis. Isso aqui, gente, é muito, muito significativo para mim, como profissional, quando chega nesse estágio, né, vendo eles, todo mundo bem. A experiência mais crítica que eu tive, que foi até o livro que eu escrevi junto com o André, sobre transgeracionalidade, foi quando eu comecei com uma paciente até chegar no esquizofrênico. E isso aí foi minha tese de formação em família, depois virou um capítulo do livro, né? Então, foi assim, quando você lida com família, você lida com histórias diversas, né? E é muito interessante você ver esse filme e ver a mudança significativa de cada um. Bom, o MDR tem transformado vidas de várias famílias em busca da sua maior prioridade, o seu autocuidado com saúde mental. Não adianta eu só cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. E a base é a aceitação, tá? Porque se eu vivo numa era do perfeccionismo, né, onde eu não posso errar, se eu tenho lá as minhas heranças emocionais, né, que é a autoexigência, a crítica, tudo isso engessa, tá? E o MDR está aí para transformar. Romper com a lealdade invisível, né? Sendo os traumas familiares foi essencial para esses pais começarem uma parentalidade consciente mais saudável com seus filhos. Quando eu rompo com essa lealdade invisível, que vem lá do inconsciente coletivo, eu reconheço o lugar que eu não quero mais permanecer, eu consigo construir um novo consenso educativo saudável junto aos meus filhos. Isso, para mim, é saúde mental. E aí eu vou deixar aqui para vocês, né, que o projeto Cuidar de Quem Cuida é isso, é acolher, né, trazer essa consciência para esses pais, saber o lugar de origem que eles estiveram e o que eles pretendem mudar, mas só a terapia convencional não dá conta, né? A gente tem ferramentas, uma ferramenta poderosa que faz mudanças neuroquímicas, aí a parte do sono profundo é o MDR, as suas estimulações bilaterais oculares, auditivas, táteis, né? Porque quem cuida das suas emoções, dessa cognição,
reflete nesse comportamento a mudança. E a mensagem final que eu deixo aqui para vocês: cuidar de quem cuida é transformar gerações. Quando os pais encontram espaço para elaborar suas dores, fortalecerem a capacidade de amar, educar e construir relações mais saudáveis, essas famílias se tornam emocionalmente mais fortalecidas, criam filhos mais seguros, resilientes e preparados para a vida. É isso, gente. Obrigada, Jaqueline, apresentação linda, né? Obrigada pela Obrigada. contribuição, né? Todo mundo aqui, depois você dá uma olhada no chat, agradecendo, né? E aí nós temos aqui alguns minutinhos Sim, para sim. alguém que queira fazer pergunta, e aí depois eu vou abrir para a Rafa, né? Para a gente fazer o sorteio, mas foi fantástico aqui ouvir você. Obrigada.